O dia 11 de setembro de 2001 marcou a vida de muitas pessoas de países inteiros. Essa semana nós lembramos com tristeza os atentados terroristas que mudaram a vida de muitas pessoas e que não podem ser apagados da memória. No programa especial que começa agora, você vai acompanhar depoimentos de pessoas que viveram essa tragédia. Vai acompanhar detalhes do que aconteceu e mudou a vida de muitos países. Vai acompanhar também os reflexos dessa tragédia que nós sentimos até os dias de hoje. E a nossa vida também mudou por conta do 11 de setembro. E para esse programa especial, nós temos aqui no estúdio convidados também muito especiais. Está conosco hoje o jornalista Michelson Borges. Tudo bom, Michelson? Tudo bem, Bettina. Prazer estar com vocês. Muito bom tê-lo com a gente. O Michelson é jornalista, escritor e editor de livros da Casa Publicadora Brasileira e também é mestre em teologia pela Universidade Adventista de São Paulo. É isso mesmo, Michelson? É isso. E ainda membro da Sociedade Criacionista Brasileira. Também está conosco para participar desse primeiro bloco do programa o professor Marcos Eduardo, que é sociólogo, professor de História e Antropologia e vice-diretor do Colégio UNASP Campus São Paulo. Tudo bom, professor Marcos? Tudo bom, boa noite. É bom tê-lo com a gente aqui nesse momento tão especial, né, que mudou a vida de tantas pessoas e eu tenho certeza que foi motivo de muito estudo, de pesquisa para vocês dois. Eu quero começar o programa de hoje fazendo uma pergunta especial. Onde vocês estavam no dia 11 de setembro de 2001, Michelson? Eu estava trabalhando na redação da Casa Publicadora Brasileira. Um dia comum, né, como todos os outros, a rotina seguia como sempre. Matérias para escrever, textos para editar, decisões, reuniões e tudo mais. De repente, a secretária de redação, a Andréa, ela chamou pelos corredores, olha, tem algo acontecendo aqui, venham ver na TV. Ligamos a TV. Quando eu cheguei, já estava pegando fogo na torre norte, né, do World Trade Center. E a impressão que tínhamos é de que tinha havido apenas um acidente, algo assim, né, um trágico acidente, né, de um avião que tinha se chocado contra a torre. Mas minutos depois, ainda com os olhos colados na tela, nós vimos o segundo avião atingir a Torre Sul. E aí percebemos que não era simplesmente um acidente, né? Então ficamos realmente em suspensão. Foi um daqueles momentos na história em que a gente percebe que alguma coisa vai mudar realmente, né? Algo drástico. E de fato mudou muita coisa. E a gente não sabe no momento o que está por vir, né? Sem dúvida. O interessante é que as imagens chegavam, mas nem mesmo os repórteres, né? Os comentadores sabiam o que estava acontecendo. Tinha as informações suficientes, né? Foi nesse momento. E você, Marcos Eduardo, estava aonde nesse momento? Estava dando aula de História para o terceiro colegial C. Olha Como se fosse hoje, eu tinha um aluno norte-americano na sala. E num momento assim, eu abri a porta, olhei o corredor, né, tomando assim um ar enquanto continuava as explicações. E alguém chegou, não me lembro quem, um monitor, e olha, aconteceu um desastre nos Estados Unidos e tal. Bom, eu terminei aquela aula, fui à sala dos professores, a televisão não estava funcionando, mas já tinha aquele bochicho no corredor e tudo mais. Eu me lembro que eu voltei para a aula e professor de história tem que ter explicação para tudo, né? E eu lembro que o resto da manhã foi, professor, por quê, como, quem, de que jeito, né? E a gente ali tentando trazer algumas ideias e tal, algumas reflexões com os alunos. Mas no momento, perguntas difíceis de serem respondidas. Muito difíceis de ser respondidas. A gente tem a mania de querer fazer assim uma linha de raciocínio e tudo mais. Mas, naquele momento, nós não tínhamos ideia da dimensão do que estava acontecendo, de fato. Hoje nós já temos uma noção do que aconteceu e do que ainda pode acontecer. Eu queria perguntar agora para você que está em casa. Onde você estava no dia 11 de setembro de 2001, quando aconteceram os atentados terroristas aos Estados Unidos? Você lembra dessa data? Nós temos uma reportagem especial que foi elaborada pela nossa equipe que foi enviada aos Estados Unidos para coletar informações importantes que vão fazer a diferença na sua vida. Vamos acompanhar a reportagem. Setembro 2001. A partir daí, nunca mais estas palavras juntas teriam o mesmo significado. O mundo não seria mais o mesmo.
Eu sei que naquele dia foi assim, um dia que todo mundo olhou para dentro das pessoas mesmo e elas viram que tudo pode acabar em qualquer momento. Aquele dia foi o dia que eu senti muito medo. E assim, depois que eu comecei a lembrar daquelas bolas de fogo que eu via caindo, que aquilo era pessoas que estavam se jogando do prédio, entendeu? Foi assim, foi uma cena de destruição. Eu nunca vi uma coisa parecida em toda a minha vida. Assim, eu espero nunca mais ver. Well, the most impressive thing that I remember at 11 is driving in Long Island and actually seeing the smoke on the two buildings. You know, that was, a sight that was almost like it wasn't happening. O Tiago me decía que no fuera, vete de aquí. Entonces yo cogí y los bajamos. Entonces yo dije, no bajemos por el elevado, vamos a coger la escalera. Va a ser peligroso, pero... Y ahí fue que vino el avión que yo lo vi cuando venía. Y yo le dije, bájense. E aí explodiu que isso... Ai, Deus meu. Naquela manhã de terça-feira, o comércio funcionava normalmente. O Wall Street viveria mais um dia de compra e venda de ações. Símbolo de liberdade e democracia, os Estados Unidos desfrutavam de um poderio incontestável à época. O fantasma da Guerra Fria era apenas um recente passado a ser esquecido. De repente, tudo mudou. Os ataques aconteceram entre 8h46 e 10h28 da manhã. Além do complexo do World Trade Center, o Pentágono foi atingido e um avião com terroristas foi abatido na Pensilvânia. Muitos estavam indo para o trabalho, como Mábio Coelho, brasileiro que trabalhava em um dos andares mais altos de uma das torres atingidas. Eu morava num local chamado Long Island, em que havia uma linha de trem que me levava de casa até Manhattan em 40 minutos. E esse trem ele parava na minha cidade, na cidade vizinha e na próxima, e depois seguia expresso até Nova York. Em vezes anteriores, quando eu perdi o trem assim por pouco, vi o trem saindo, eu podia correr na outra cidade e pegar o trem lá. Nesse dia, quando eu cheguei na estação, o trem estava deixando a estação. E aí minha esposa correu até a próxima estação, não conseguimos pegar o trem, fomos até a terceira estação, mesma coisa. Aí eu saltei para pegar o próximo trem, mas infelizmente não ia conseguir chegar à reunião a tempo, que era às 8h30. Liguei para os colegas, pedi para descerem, tomarem café e tal. Eles desceram. E quando eu cheguei lá, já havia tido o primeiro impacto. Assim, naquele minuto, o metrô, ele parava embaixo do World Trade Center. Então, se eu tivesse chegado minutos antes, eu provavelmente teria subido ainda. E ficaria preso lá por cima, porque eu nem veria a luz. Mas como eu já cheguei uns minutos depois, entre os dois impactos, a polícia já estava lá embaixo impedindo o acesso. Até quem não estava nas cidades atingidas e sim voando pelos céus dos Estados Unidos sofreu impacto. Eu estava indo estudar nos Estados Unidos, numa cidadezinha perto de Los Angeles, e eu peguei um voo Rio, na época eu morava no Rio, Houston e Houston, Los Angeles. Então, eu saí daqui do Brasil no dia 10 à noite, cheguei em Houston de manhã no dia 11 e até ali estava tudo normal. Quando a gente pegou o voo que ia de Houston até Los Angeles, que era o destino final, depois de 1 hora, mais ou menos 1h30 de voo, o comandante do voo falou que a gente deveria parar, que o voo seria parado, interrompido, a gente pararia numa cidadezinha chamada El Paso, que era no meio do deserto, no meio do nada, e ele falou que a gente teria que fazer isso por leis federais, mas não deu mais detalhes nenhum. Então, só falou que era por esse motivo, que ainda não tinha muitas informações e que todos os voos estariam tomando a mesma providência, né? 2 horas depois, os prédios de 110 andares desmoronaram.
Foram contabilizados cerca de 3 mil mortos e mais de 6 mil feridos. O pânico e o horror tomaram conta da nação mais poderosa do mundo. As pessoas que estavam aqui no dia dos atentados do 11 de setembro puderam ver perfeitamente os aviões entrarem e destruírem as duas torres gêmeas. Imediatamente após os atentados, assumidos pela rede terrorista Al-Qaeda, o governo norte-americano dá uma série de recomendações à população. Muitos seguiram à risca. E as primeiras orientações foram de ficar em casa o máximo possível e sair só se for necessário. Outras orientações foram também criar uma caixa de mantimento. Daí foi a instrução de como nos dias pós-ataque. Exatamente, né? Nos dias próximos, né? Ninguém sabia o que eles tinham em mente, ninguém sabia o que seria o próximo, o que viria depois do ataque. Então, por precaução, nós recebemos várias instruções do governo, então vários programas assim orientando o que fazer caso houver algum outro tipo de ataque, principalmente um ataque químico. Mas essas foram as instruções básicas, né, no meio do ar e da água. Então a gente cortava, por instruções do governo, plásticos bem grossos para as janelas e as portas. Então a instrução era que caso de um ataque químico, então você colaria aquele plástico, selar a casa. Você tinha uma caixa de mantimento dentro de casa para mais ou menos 10 dias, pelo menos. Sim. Muitas pessoas não seguiram essas instruções, eram mais tranquilas quanto a isso. Mas por nós termos a grande maioria, exatamente. Nós não contamos com a sorte, então a gente realmente seguiu as instruções do governo. Ao pé da letra. Tínhamos uma caixa bem grande em casa e uma caixa em cada carro. Exatamente. E também instruções de fuga, caso aconteça onde nos encontramos, porque ele estava no trabalho, eu na cidade, vamos saber aonde. Então nós também já tínhamos planejado pontos de encontro na cidade. Ao arquitetar o ataque terrorista, a Al-Qaeda diz lutar contra o imperialismo norte-americano e o avanço do estilo de vida ocidental nos países muçulmanos. Alguns terroristas estiveram infiltrados na população, convivendo com os americanos por mais de um ano. Um piloto da aviação civil explica como os sequestradores tiveram a habilidade de atingir as duas torres. A entrevista é concedida dentro do avião no retorno da nossa equipe ao Brasil. Bueno, para el tiempo de que ellos cometieron ese acto, era muy fácil obtener el entrenamiento en simulador, simplemente con una licencia comercial, 250 horas de vuelo, multimotor. Ellos pudieron matricularse para hacer un curso en los aviones que ellos usaron para cometer el acto. Ya supuestamente después de 5 o 6 horas uno tiene las destrezas básicas para poder pilotear uno de estos aviones con las maniobras necesarias para por lo menos despegar y hacer lo que ellos estaban haciendo. Con simplemente pagar los $1.000 a $2.000 la hora, ellos obtuvieron fácilmente el entrenamiento que necesitaban. Ainda que a maioria acredite que realmente foi um atentado, eu acredito realmente no terrorismo. Alguma coisa planejada mesmo, contra os americanos, e acho que o próprio país não se prejudicaria tanto como o país foi prejudicado. Outros duvidam. Eu realmente acredito que tem uma conspiração por trás disso. Mas o que levou você a crer nisso? Informação, né? Muita informação, lendo, ouvindo as pessoas e fisicamente, né? Tem pessoas que explicam nos filmes exatamente o porquê que aconteceu as explosões, como que aconteceu, quando que o avião bateu. Mas algo é certo. Todas as pessoas que você perguntar, talvez não só aqui nos Estados Unidos, talvez também no Brasil, você lembra o que você estava fazendo no momento que aconteceu o atentado do 11 de setembro e todo mundo vai saber dizer exatamente o que ele estava fazendo ou onde ele estava. Eu lembro exatamente onde eu estava, o que estava acontecendo, o que eu estava fazendo e a gente nunca vai esquecer, né? Independente de qualquer circunstância, milhares de vidas foram ceifadas e milhares de famílias destruídas na cena mais dramática do século XXI. Desde então, muita coisa mudou. Com certeza, muita coisa mudou. E a resposta dos Estados Unidos foi bastante rápida, professor Marcos, foi imediata. De certa forma, sim, né? Eles tentaram imediatamente mostrar para o mundo que eles tinham sido atacados militarmente. Criar um consenso
fazer alianças, que foram alianças, digamos, selecionadas, para então, com o respaldo da comunidade internacional, ou pelo menos dos organismos multilaterais, partir para uma ação. A invasão do Afeganistão, alguns dias depois, foi uma resposta pronta que eles deram aos ataques. Agora, Michelson, os Estados Unidos já tinham um novo inimigo, os terroristas. Então, agora eles estavam declarando guerra, a guerra do terror. A gente pode falar assim? O mundo que havia sido polarizado antes, né, com capitalistas e comunistas de um lado, né, agora mudava, né, para um outro tipo de polarização, digamos assim. Só que o inimigo não era mais agora tão claro, era mais difuso, né? Você tinha o inimigo dentro do seu território, era um inimigo ideológico, agora não mais um inimigo local, né, mais que ver com religião do que ideologia até. Não era um Estado. Exatamente. Não era um Estado. E isso surpreendeu naturalmente os Estados Unidos, né? O professor aqui mencionou a questão da invasão rápida, né, do Afeganistão. Nesse momento, a comunidade internacional estava favorável aos Estados Unidos, havia um clima de simpatia, não é? Mas no momento em que Bush resolve atacar um inimigo estranhamente não tão envolvido com esse problema, não é, que foi o Iraque, aí as coisas mudam um pouco. Porém, nós começamos a ver já esboçado, né, um Estado policial que podia atacar sem o aval de outros países, né? Ele até tomou medidas aí sem o próprio apoio da ONU, né? E então essa nova guerra passou a justificar uma atitude mais drástica da potência dos Estados Unidos, né? Como se tudo fosse permitido agora. Exato. Eles perderam um pouco da simpatia com a invasão do Iraque, sim, né? Porque ali a acusação inicial foi de que havia armas de destruição em massa, não é? Mas não foram encontradas, né? Ali havia, claro, o interesse talvez particular do clã Bush, né? O Bush pai já tinha esse desejo aí e tudo mais. Não vem ao caso essa discussão nesse momento, mas enfim, foi bem conveniente. Mas mesmo assim, com essa invasão, nós vemos que realmente os Estados Unidos adquirem uma força, né, ainda maior do que já tinha, de intervir, de estender suas garras aí para outras direções e não ser contestados, né? E conta com algumas parcerias, né? O professor Marcos falou de parcerias selecionadas. Alianças, né? Alianças. Inglaterra, de primeira mão, Espanha, né, e outros países, inclusive países que depois foram retaliados com ataques terroristas na sequência. Né? O mais interessante, né, nessa questão é que o seguinte, os Estados Unidos eles configuraram um império. E você tem agora populações que estão à margem desse império, não são vistas por esse império. E são essas populações agora desterritorializadas que atacam o território americano. Então, realmente, a forma da guerra mudou. Deixa de ser uma guerra contra o Estado, passa a ser uma guerra contra uma ideologia e uma visão de mundo. Como é que fica a população no meio disso, Michelson? Eu imagino que é um tanto confuso, né? Você imaginar assim uma disputa dessa, né? Com teores, com sabores religiosos, né? E as pessoas tendo que se posicionar no meio de tudo isso. Também, né? A primeira guerra que nós temos uma cobertura assim ao vivo, né? E com todas as cores, né? Isso aí criou um clima de terror e que certamente foi também aproveitado, né? Por interesses também um tanto escusos, né? Certamente esse foi um dos motivos que hoje nós lembramos do dia 11 de setembro de 2001, Sim. porque foi amplamente divulgado, cobertura ao vivo, o professor Marcos falava isso, né? Exatamente. Se você observar, a cobertura foi inédita para um caso como esse, né? O impacto, eu até fazendo uma análise assim, até simples, o mundo passou por traumas muito maiores do que o 11 de setembro. Mas nós temos dois elementos aí diferentes. Primeiro, foi ao coração do império. Né? Segundo, foi ao vivo. Né? Então, as redes de comunicação no mundo inteiro compraram os pacotes jornalísticos dos grupos americanos. Então, reproduziram. Jornais aqui no Brasil, por exemplo, usaram como chamada de primeira capa o que saía embaixo na CNN, ali o que era colocado como título. Então, essa forma de exposição do fato trouxe, então, obviamente, uma marca na nossa memória, na nossa história, que é aí, talvez, perpétua. Quando você fala aí de um pacote de informações, de imagens, entrevistas, me vem à mente algumas teorias que a gente andou sabendo enquanto estava acontecendo os ataques terroristas e depois muitas reportagens, entrevistas sobre isso, a teoria da conspiração, né? De repente, a gente recebe um pacote de imagens, de entrevistas fechadinho, todo mundo divulga a mesma coisa, ninguém questiona além disso. Michelson, teoria da conspiração, a gente pode dizer que se configurou, não? Quem assistiu, por exemplo, aqui o documentário de Michael Moore, né, Fahrenheit 11 de setembro, teve algumas informações interessantes ali, não é?
A família Bin Laden, quando acontece o atentado, né, terrorista ali, o governo ordena que todos os voos, 4.000 voos que estavam em andamento naquele momento, aterrissem, né? E, no entanto, naquele clima ali, a família Bin Laden consegue escapar, né? Consegue ser transportada em segurança, né? Quando deveria ser, na verdade, intimada, né? Para dar informações, enfim, como se procederia em qualquer processo de investigação. Então, isso levantou muitas suspeitas, né? Suspeitas de ajuda, inclusive, de envolvimento do governo americano, facilitando, né? Essa fuga, ou beneficiando essa família. Outros ainda acham que teria havido uma implosão dos prédios, né? Enfim, muitas teorias surgiram, né? Agora, o que nos interessa realmente são as consequências, né? Do fato que aconteceu. Há algumas lacunas na história que talvez com mais distanciamento ainda, além de 10 anos, talvez 15, 20, poderão ser analisadas. Ainda está meio fresco, né? Esse fato. Mas no que vocês acreditam? Vocês como pesquisadores, estudiosos, jornalista, professor, no que vocês acreditam? Eu acredito na teoria da conspiração de quem destruiu os prédios. Conspiraram, né? Conspiraram, né? Mas realmente a história, em alguns momentos, ela se repete, até como farsa, né? Quando a gente olha o ataque a Pearl Harbor, que leva os Estados Unidos a entrarem de vez na Segunda Guerra Mundial, a gente percebe que houve, talvez ali, pelo menos um momento de deixa acontecer para a gente ter uma boa desculpa. Mas eles não se atacaram. Da mesma forma agora, pode ter ocorrido alguma informação que foi deixada de lado, ou alguma coisa parecida com isso. Negligência, alguma negligência, talvez, mas absolutamente a violência do ataque e tudo mais, eu não consigo acreditar que aquilo tenha sido um suicídio do próprio Alguns chamam de evento falsa bandeira, né? Para manter o status quo ou promover mudanças que já eram do interesse do governo. Por exemplo, a questão da manipulação da mídia, não é? Do cerceamento das liberdades individuais, não é? Eu trouxe aqui uma revista de ampla circulação nacional. Eu acho que num parágrafo apenas eles conseguiram resumir consequências drásticas, né, que advieram desse atentado. Por exemplo, diz aqui que, determinados a combater o terrorismo a qualquer preço, os Estados Unidos tomaram medidas radicais. O governo passou a grampear secretamente e-mails e telefonemas da população. Criou cadeias à margem da lei, Guantánamo, né? Que não obedecem a regras jurídicas do país. E usou tortura contra suspeitos de terrorismo. Interessante como a arte imita a vida, né? E se inspira nela. Assim que ocorreram esses atentados, 2 filmes ou 2 produções hollywoodianas reproduziram esse tipo de atitude aqui. Por exemplo, o filme Batman, O Cavaleiro das Trevas. Nesse filme, pós 11 de setembro, o personagem vai até a China, rapta um bandido, um malfeitor, o leva para Gotham City, ou Nova York, seria, não é? Sem que haja nenhuma interferência internacional. Outro seriado, 24 horas, não é? O personagem principal ali, o Jack Bauer, ele não responde a nenhuma lei internacional, faz e acontece, tudo em nome de uma suposta justiça, não é? Então nós vemos uma mudança realmente para um grande arranhão na democracia e no respeito às leis internacionais. Seria coincidência? Seria algo arranjado? Seria algo planejado? Eu creio na engenharia social, não é? E eu creio que a expressão terror alimentada, já foi dito aqui, né, insistentemente pela mídia, não é por acaso. Em tempos de crise, as pessoas abrem mão de certas liberdades para que a sua segurança seja mantida. Então, essa invasão que houve aqui de privacidade, e-mails, a perda de sigilo, né? As pessoas não ficaram tão chateadas com isso, não, porque queriam que a vida delas fosse poupada e fosse restabelecida a segurança. Na verdade, elas se sentiam seguras com o Estado protegendo-as dessa forma. Exatamente, ainda que fosse um tanto ditatorial e intrometido, né? O ser humano, ele aceita um mal menor para evitar um mal maior. Ele aceita isso. Então, sociologicamente falando, isso está na nossa disposição social. A gente aceita isso. A gente aceita porque a gente faz um julgamento simples, né? Eu abro mão, por exemplo, de um bem menor para ganhar um bem maior. Eu aceito um mal menor para fugir de um mal maior. Né? Spinoza já tratava disso. Então, isso faz com que a gente abra mão, é isso que, às vezes, é a base do próprio governo, quando você abre mão de um pouco de liberdade para ter mais liberdade. Então, é muito explorado nesse momento. O medo é uma arma tremenda. A gente está falando, então, sobre reflexos do 11 de setembro, dos atentados, que dessas consequências seria a falta de liberdade. Mas a gente pode citar também, Michelson, a crise econômica como sendo reflexo do que aconteceu ou não? Sem dúvida. Com a
a reação imediata, né, no caso do Afeganistão e depois do Iraque, trilhões de dólares, hoje já se sabe, né, foram investidos, isso não é investimento, né, foram gastos, né, nessa reação. E o foco do governo norte-americano passou a ser não mais a economia, e sim a reação à guerra ao terror. E houve um descuido aí, né? Pelo menos alguns analistas pensam assim. Você teve várias bolhas econômicas aí, o incentivo ao consumismo, que já era grande pós-guerra, né? Mas mesmo assim foi incentivado. Você tem a bolha do .com lá, né? Da tecnológica, que não foi tratada adequadamente pelo Banco Central, né, na sequência, justamente para não produzir ainda mais o efeito da desintegração do império. Exato. Da potência. E isso levou aí a uma emissão segunda bolha exatamente descontrolada de imobiliária depois empréstimos subprime, isso é, né, sem nenhuma condição de serem honrados, o que levou a nossa crise de 2008. Na verdade, um efeito dominó, né? Um efeito dominó. E a solução do Obama foi aumentar ainda o teto da dívida, né? E aumentar o endividamento, né? Então nós temos assim um certo descontrole econômico, né? Já se fala que ele recebeu uma herança maldita, né? Também, né? Em decorrência direta desse atentado. Então nós vemos que realmente houve repercussões em várias áreas, né? E a gente vai continuar falando sobre essas repercussões e sobre os reflexos do 11 de setembro no próximo bloco. O professor Marcos Eduardo continua com a gente. O Michelso volta só no último bloco para a gente fazer algumas outras reflexões. E a gente aguarda você aí do outro lado, que a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Estamos de volta com um programa especial sobre 11 de setembro, os atentados terroristas que mudaram o mundo. No bloco anterior, você acompanhou com a gente aí uma reportagem especial para resgatar esse fato histórico, para a gente poder contextualizar um pouquinho mais. Falamos também sobre a crise econômica e a falta de liberdade que veio por consequência de tudo isso. Nesse bloco está conosco o professor Marcos Eduardo, sociólogo e professor de História, e também Vanderlei Dornelles, que é jornalista, mestre em Teologia e doutor em Ciências Sociais. Obrigada pela sua presença aqui conosco nesse programa especial. Obrigado. Boa noite. A gente conversou a respeito de muitas coisas que acabaram mudando, fatos que mudaram a vida de muitas pessoas. Na reportagem especial você acompanha alguns desses fatos agora. 10 anos se passaram, exatos 3.652 dias, 120 meses. E os atentados de 11 de setembro de 2001 continuam vivos na mente de milhões de pessoas. A política, a economia, a forma de pensar, de se proteger, de olhar para si mesmo e para as coisas espirituais. Tudo foi alterado, até a forma de se obter uma licença para pilotar aviões de passageiros. Hoy en día, con la seguridad que hay después de ese acto de terrorismo, ya no se puede hacer eso tan fácil. Ahora los requisitos son mucho más altos, ¿no? Incluyendo tener un pasaporte estadounidense y un background check del FBI de toda la vida de uno. Se puso más difícil ahora. Se puso mucho más difícil, claro. Pero tuvo que ocurrir eso, ¿no? Para que hagan esas medidas, pongan esas medidas de seguridad. A fé dos cidadãos americanos também foi duramente provada após os atentados. Por lo menos lo que yo he observado, aparentemente son estas tragedias, estos desastres, donde la gente tiene la tendencia de enfocarse más en Dios, en las cosas de Dios. Porque si estas cosas no nos ayudan a enfocarnos más en las cosas de Dios, yo no sé qué va a tomar y qué va a tener que pasar en este mundo para que los habitantes se enfoquen en el Señor Cristo Jesús. Pero a través de esta tragedia, yo he observado que han habido miles y miles de personas aquí en los Estados Unidos y en otros lugares, como dije, en diferentes países del mundo, que han tenido ahora la tendencia de poner su mirada en Cristo Jesús y en las cosas espirituales.
Embora foram muito poucas as vítimas retiradas com vida da tragédia de Manhattan, a ajuda de organizações não governamentais como Adventist Community Services foi essencial no apoio aos bombeiros e demais socorristas. Uma das funcionárias da ONG explica o que mudou naquele momento. Mudou muita coisa aqui em Nova York. Nesses tempos, nesses dias, as pessoas ficaram muito unidas, a pessoa buscava muito a parte espiritual. Mas como o povo de Nova York é um povo que sempre está muito ocupado, muito pensando nas coisas materiais, aos poucos dias voltaram à vida normal de novo. E voltou a toda a normalidade deles, do trabalho. E isso ajudou que o povo se esquecesse um pouquinho do acidente, que eu não gosto de falar muito, porque eu me emociono. As principais decisões políticas que norteiam e influenciam diretamente os Estados Unidos e o mundo, elas são tomadas aqui, no Capitólio. É deste lugar onde senadores, presidentes e deputados tiveram que reinventar imediatamente a política norte-americana e mundial após os eventos do 11 de setembro de 2001. Hoje, após 10 anos, o desafio continua sendo o mesmo. So it was a major financial impact on the United States, and because Wall Street is in that area, it had a substantial effect on the national and international economy, and it had a big psychological effect too. People were quite scared. Our economy has not done well, but Europe is in trouble too. Maybe China and Brazil are the emerging economies. We spent a lot of money protecting the United States against terrorism. It's worked, at least on the home front. I think that's probably likely to continue. I think there's not a critical mass of terrorists in the United States who can pull off anything like 9/11 again. But I think we're not going to forget this, and life will continue. E as mudanças também aconteceram no plano físico, como por exemplo em Shanksville, na Pensilvânia, onde o local em que um dos aviões caiu, agora existem apenas bandeiras. Elas relembram a atitude de alguns passageiros corajosos que tomaram o comando do avião e o desviou para uma área rural. Outra paisagem que mudou foi a do Pentágono, o centro militar norte-americano, que ganhou um memorial em respeito às 184 vítimas fatais que morreram no local e a seus familiares. Nós nunca esqueceremos vocês, diz a placa. Contudo, a mais conhecida paisagem desfigurada foi a do complexo do World Trade Center, em Nova York, onde as duas torres gêmeas, de 110 andares cada, foram derrubadas por aviões pilotados por terroristas. No local dos atentados já existe um edifício concluído e outros 5 em construção, sendo que o maior de todos, que substituirá as Torres Gêmeas, deverá ser aberto em janeiro de 2014. O One World Trade Center, ou Freedom Tower, a Torre da Liberdade, vai ter 108 andares e pouco mais de 541 metros. No local dos atentados em Nova York também haverá um memorial, com 2 fontes de água nas exatas medidas dos edifícios destruídos. Observe a imagem feita em 3D, com todas as construções já terminadas. O nome dos mortos estarão escritos nas fontes. Contudo, depois de uma década, nem todos estão satisfeitos. Bueno, pues hay seguridad, yo creo que sí hay seguridad, pero no tanto así, ¿no? Yo creo que debe de haber más. A gente percebe que um ponto essencial em tudo isso é com relação à segurança, né? Alguns se sentem seguros e outros sentem que a liberdade realmente foi tomada deles. Eles não têm mais direito, professor Dornelles, a ter a liberdade que eles tinham antes. Agora pode se torturar, pode se prender em nome de uma segurança. O que as pessoas mais valorizam no mundo moderno é a liberdade, para fazer, para viver como se deseja. Mas quando a vida está sob ameaça, as pessoas parecem estar dispostas a abrir mão da liberdade. Então, algumas coisas que são impostas, né, para garantir a segurança, e mesmo alguns crimes que são cometidos, né, em nome de se garantir a segurança, eles possam ser aceitos, né? Então, há um certo dilema do mundo de hoje entre liberdade e segurança, mas parece que a segurança tem pesado. Com certeza. A gente viu também com relação à questão econômica, né, Marcos, que é o do pós-guerra, a crise econômica está totalmente relacionada. A gente pode trazer para o Brasil algum reflexo disso, Marcos? Muitos.
Muitos. Eu diria assim, que para o brasileiro médio, né, os reflexos foram muito sutis. Porém, olhando de uma maneira um pouco mais global, o foco dos Estados Unidos naquele momento se alterou radicalmente. Nós estávamos cada vez mais num fortalecimento do discurso de ALCA, de livre comércio nas Américas e tudo mais. Com a ideia de guerra ao terror, esses projetos vão ficar em stand-by. Eles vão ficar deixaram de lado. Por enquanto. E praticamente morreram. Né? Praticamente morreram. Então, primeiro, economicamente para o Brasil, há uma mudança na própria política externa e no que tange à economia. Um outro aspecto interessante, a crise econômica no mundo não nos deixa de fora. Nós participamos dela com as nossas importações e exportações, com o valor da nossa moeda frente ao dólar, ou o valor do dólar frente à nossa moeda. Então, tudo isso traz reflexos para o brasileiro também. Só que nem sempre a gente consegue fazer essa associação. O preço do meu pãozinho aqui do trigo importado em relação a uma crise, a um fato que ocorreu há 10 anos. É muito distante, parece. É muito distante, né? Algumas coisas mudaram para as nações emergentes porque, com o enfraquecimento do Império Americano, as nações emergentes passaram a ter mais direito, ficaram mais ousadas, né, em negociar com o Império. Então, o Brasil foi um desses. O Brasil tem sido mais exigente com os Estados Unidos e outros países também. Então, essa situação tem não só diminuído o poder, né, internacional do Império Americano, e com isso traz para os Estados Unidos muitos desafios. Os americanos precisarão ser mais versáteis para conseguir lidar, né, com essa nova situação em que eles estão enfraquecidos diante de nações que estão fortalecidas. Uma delas é o Brasil. Isso é bem interessante. A ex-secretária de Estado da era Clinton, Madeleine Albright, ela faz um comentário num jornal dessa semana dizendo o seguinte: os Estados Unidos não se enfraqueceram, mas eles deverão compartilhar poder. Na linha do que o professor está colocando aqui. O americano não vai admitir, né? Não vai admitir, né? Realmente. Né? Então, ela coloca um país como o Brasil, que tem uma democracia hoje consolidada, pode influenciar e pode participar muito no novo jogo do poder. Nós podemos ter, assim, um discurso um pouco mais firme, tanto é que a nossa política externa tem se tornado mais independente nos últimos 8 anos. Né? Há até uma leitura meramente ideológica disso, não acredito que seja o caso, porque não existe vácuo de poder. Na medida em que o império se retrai em algum momento, ou pelo menos na atenção de algum ponto, alguém ocupa o discurso e ocupa a dianteira. E, nesse caso, os países emergentes e o Brasil aparecem com alguma vantagem nesse aspecto. A gente poderia falar que está relacionado à nova ordem mundial? Que se comentou muito lá o que aconteceu tudo isso? Sim, com certeza. Né? Eu não sei se o professor gostaria de comentar. É uma espécie de reconfiguração da nova ordem. Né? O que os Estados Unidos pretendiam, desde que eles conceberam essa ideia, né, da nova ordem, é que eles estivessem na liderança absoluta de todas as demais nações. Mas chega um momento em que eles se enfraquecem politicamente, economicamente, militarmente, e então precisam dar espaço para outras nações exercer um pouco de poder nesse cenário. Então, a nova ordem passa por uma reconfiguração, mas ainda sob liderança dos Estados Unidos. Principalmente no que tange ao hard power, né? O poder da violência. Né? O soft power, vamos colocar dessa forma, o discurso, ele tem que abrir mão. Não dá para fazer sozinho, até porque, com a invasão unilateral do Iraque, se enfraqueceu a nação americana como portadora de democracia e liberdade. Esse discurso ficou enfraquecido. Soft power perdeu espaço nos Estados Unidos, nas relações com o mundo. Sim. Mas ainda o hard power é forte. É absurdo. O que os Estados Unidos gastam com defesa, se você juntar as principais potências do mundo, não chega aos pés. Né? Então, nesse aspecto, há sim uma perda de poder, mas não é algo para nós comemorarmos e dizer, não. Né? A perda de poder da violência se dá pelo endividamento. Hoje, os Estados Unidos não conseguiriam manter uma guerra sozinhos como eles fizeram. E por não conseguir manter, ele permite que outras pessoas façam a guerra. Então, na Líbia, por exemplo, os Estados Unidos recuaram e permitiram que a OTAN estivesse lá. Exatamente. Em todas as guerras, grandes guerras, desde que os Estados Unidos se tornaram uma grande potência, eles estiveram envolvidos. Agora eles estiveram ausentes. Então, a América precisa economizar um pouco agora, não só financeiramente, mas economizar prestígio, né? Para talvez voltar um pouco mais tarde. E, enquanto isso, ela vai compartilhando, né? Mesmo um pouco do hard power, né? Com as outras nações. Na verdade, pelo que vocês falam aí, a gente percebe uma ligação em tudo que está acontecendo. Então, de uma certa forma, está tudo interligado, professor Dornelles.
Bom, o mundo é muito complexo, né? E a complexidade está exatamente no fato de que as coisas estão interligadas. O poder econômico, o poder militar, a gente vê Discurso agora político. nesse contexto, na religião, as ideologias, todas de alguma forma estão conectadas, né? Nesse plano global que a gente tem assistido. Acreditar que seriam fatos isolados é inocência. Certamente, né? Desde que o mundo é uma aldeia global, Eu diria, ingenuidade. tudo está entrelaçado, né? Uma pessoa perde o cargo e as bolsas caem. Um chefe de Estado arruma uma namorada e as bolsas caem. Então há uma ligação muito profunda e íntima assim, das diversas áreas, diversos aspectos da vida, né? Nessa aldeia global. A gente percebe que, além de todos esses acontecimentos, os ataques e tudo que veio depois deles mexeu muito com a vida das pessoas, com a população de uma forma em geral. E a gente acompanha de que forma isso modificou a vida das pessoas nessa reportagem especial de agora. 4 aviões comerciais sendo destruídos praticamente no mesmo instante. 2 prédios demolidos. Pânico no mundo. Não é uma cena de guerra mundial. É o 11 de setembro de 2001. Como sobreviver psicologicamente a algo dessa magnitude? Cidadãos nova-iorquinos contam os seus traumas e o que fizeram para superá-los. Todo americano tem um trauma, mesmo que eles não tenham ninguém conhecido lá, ficou um trauma psicológico porque eles descobriram que eles são falhos também, né, nessa hora. Eles têm falhas e as coisas também podem acontecer com eles, né? Agora, esperança, eu acho que o americano ele não tem esperança, né? Ele não tem fé. A fé deles é o dinheiro do bolso, né? Então, eles acreditam que o que o dinheiro pode fazer por eles é aquilo que vai ser feito, né? Mas o americano também tem uma coisa que ele acredita muito no governo. Eles acreditam muito na capacidade do governo resolver e protegê-los, né? Então, eles deixam isso também na mão do governo e esperam que o governo faça o melhor. A ex-secretária do governo norte-americano, Elizabeth Pérez, que estava em uma das torres gêmeas na hora dos atentados, explica como superou os traumas psicológicos. Todavía me duele como si me pasara todavía. Tanta gente morir. Increíble. Que tenga fe en Cristo. Porque yo tuve mucha fe y sabía que me iba a salvar. No, vinieron, pero yo hallo que Dios fue el psicólogo. Dios me ayudó mucho. Olvidarse, uno no se olvida seguir así, porque uno lo vio con los ojos, con sus propios ojos, lo que pasó. Pero murieron mucha gente, inocente, trabajando, ganándose su vida, su pan. No es fácil. Dios me dio la suerte de que yo viví muchos más. Por algo será. Que Él me quiere mucho. Que tenga mucha fe en Cristo. Va a haber otra vida. Y no me va a doler más la pierna. Hay esperança. Para um socorrista voluntário, a dor da perda jamais vai passar. Well, for me personally, things haven't changed. I still live with the ghosts of what happened here. For me and for a lot of the rescuers, there's been no closure. The 10th anniversary really means nothing to us. For some people, they were able to move on. It's nice to see that they're rebuilding. It's sad to see that it took 10 years to get to this point. The country stood together. E esta união só foi possível graças a um trabalho conjunto de toda a nação norte-americana. Eu acho que a resposta que teve o sistema de emergência da cidade, do governo e as agências voluntárias foi muito boa. O povo americano respondeu de uma maneira impressionante. Aos poucos dias de ter acontecido, no centro de voluntários, nós tínhamos mais de 30.000 voluntários tentando ajudar. Não todos eles eram permitidos ajudar, mas tinha muitas pessoas que chegavam de todos os Estados Unidos só para se oferecerem a ajudar de alguma maneira. Então, as pessoas as famílias que sobreviveram, que tiveram eles receberam bastante ajuda, não somente de dinheiro, mas também ajuda psicológica. A noção de ajuda imediata frente à crise motivou pessoas que, sem noção do perigo, se entregaram totalmente ao auxílio humanitário.
como é o caso do Guerreiro, agora policial e socorrista de Nova York, que na época trabalhava com marketing. Trabajé 3 días directo en el área, dormí en el área, o sea, muy poco fue lo que dormí en 3 días, pero fueron horas. Hubo una unidad que se formó en ese momento inmediatamente. Las personas que tenían experiencia militar, experiencia de construcción y experiencia de primeros auxilios, la catalogaban. Decían, tú vas aquí, tú vas acá y tú vas allí. Entonces, ese grupo completo nos pusieron en un autobús de la ciudad. Y eso fue como si fuera de película, algo rápido, sin planear. Guerreiro viveu e venceu traumas decorrentes da catástrofe. Pero el olor que se sentía era un olor demasiado fuerte. Era un olor químico, como de goma quemada, papel o alambre. Pero en medio de ese humo y de ese olor había un olor que era muy difícil de definir, porque era algo que yo nunca había olido en mi vida. Entonces, más luego, entrevistando a otras personas judías, dijeron que ese olor era exactamente el mismo olor que ellos experimentaron en Alemania, cuando muchos de los judíos fueron exterminados por el régimen político de aquel entonces. Creo que todos nosotros experimentamos trauma psicológico. El detalle es hasta qué grado lo experimentamos. Para mí, la defensa grande es que desde pequeño siempre he sido cristiano. Y aunque el choque fue grande, no podía entender por qué estaba pasando, aunque ya la Bíblia não havia advertido que iam passar coisas como esta. A mesma certeza e fé foi que motivou Márcia a seguir confiante que Deus sempre provê força e usa de tudo para salvar pessoas para a eternidade. Depois do Setembro 11, eu conquistei assim tipo uma cumplicidade com Nova York, entendeu? Assim, Deus me mandou para cá, não é só para mim. Eu não sou imigrante nos Estados Unidos. Eu vim para cá para dar um testemunho, inclusive para o Brasil. Depois de tudo isso que aconteceu comigo no Setembro 11, muitos dos meus amigos aceitaram Jesus, entendeu? Porque eu continuo assim falando. É assim que Deus plantou algumas pessoas aqui nesse país, não é para essa pessoa a respeito de imigrante, a respeito de dinheiro, de American Dreams, é a respeito de que essa nação vai precisar, entendeu? É tanta coisa. A gente acabou de vir de um furacão, que é uma coisa que não acontece em Nova York, não é uma coisa típica de Nova York, o furacão, entendeu? Um terremoto, entendeu? Assim, uma coisa atrás da outra, e as pessoas, a gente tem que sair mais e falar mais de Jesus, e falar mais de Deus, porque as coisas estão cada vez mais difíceis, cada vez muito difíceis. A gente percebe aí que as pessoas tiveram que mudar o foco das próprias vidas. Professor Dornelles, de repente tiveram que tomar decisões que antes não tomavam. Bem, a guerra contra o terrorismo, creio que além do plano internacional, mundial, né, também afeta a vida particular das pessoas. Porque as pessoas estão vendo o mundo, de certa forma, se realinhando, né? As revoluções no Oriente Médio não tem a mão dos Estados Unidos, mas tem a ideologia, né, do Império por trás dessas revoluções. Então, no próprio contexto, né, no próprio ambiente de onde surgiu esse terrorismo islâmico, as pessoas estão buscando a liberdade, tentando se livrar das ditaduras. Por algum motivo, pela sobrevivência, para terem comida, para compartilhar das riquezas de suas terras, né? Mas o fato é que elas estão buscando liberdade. Então, há um agrupamento, né, de nações em torno dessa causa, e esse agrupamento é da maior significação, do maior sentido para nós. No primeiro discurso do presidente George Bush, em 2001, na noite de 11 de setembro, ele disse assim: nós, os americanos e todas as nações livres, estaremos unidos na guerra para combater o terrorismo. E parece que isso está acontecendo. Há um alinhamento em benefício, né, da liberdade e do modelo de vida que a modernidade trouxe através do Ocidente. O discurso dele, né, foi chamado de maniqueísta, né? Agora, quem não está conosco está identificado como nosso inimigo, né? Eu acho que em todos os momentos culminantes da história, o ser humano ele é levado a tomar posições. Quando ele se depara com algo que abala o chão, abala a estrutura, ele vê algo que é inimaginável, indizível, aquilo faz ele repensar na relação dele
para com o mundo na qual ele está inserido. E a partir desse momento, nessa reflexão, que para alguns podem durar dias, pode ser feito de maneira traumática, para outros é no seu silêncio, para outros é imediato, ele começa a fazer uma leitura diferenciada do mundo e da sua relação para com o mundo. Quando as pessoas viram as torres caindo, aquilo era símbolo de poder, de glória, né, de estabilidade. Então, há uma reavaliação das prioridades, dos valores, né? E a gente tem que tomar uma posição diante disso também. Nós não podemos confiar nesse mundo, né, nas coisas materiais como sendo nossa segurança. Nós temos uma outra segurança. E eu gostaria de colocar também o seguinte, que no plano global, né, é a primeira vez na história em que as grandes potências estão unidas contra o inimigo comum. Que não é um Estado, como já foi dito aqui, mas uma ideologia religiosa, que é o que alimenta, né, o terrorismo. Então, no final das contas, o inimigo das potências globais hoje é uma ideologia religiosa que impulsiona, né, e que alimenta o terrorismo. Eu posso até fazer uma parte aqui, Dornelles. Eu não acredito que o inimigo seja uma ideologia religiosa. Ele é apresentado desta forma. Eu continuo achando que existe um conflito e ele, materialmente falando, é uma questão de sobrevivência. Daqueles que eu disse que estão à parte do império. Sim. Porém, o discurso das nações livres, ou pelo menos que se apresentam como nações livres, é um discurso religioso contra alguém, ideias que se reveste de conteúdo religioso. Por quê? Porque o Islã não é inimigo do cristianismo. Eu não acredito dessa forma. Isso precisa ficar bem claro. Exatamente. Né? O Islã Quando você fala de religião, está falando de fundamentalismo. De né? fundamentalismo. É um tipo particular de religião, uma forma, né, uma atitude religiosa. Agora, as pessoas não dão a vida assim por qualquer coisa, né? Não. Dar a vida por comida não é uma coisa tão fácil. As pessoas dão a vida mais comumente por convicções profundas, né, religiosas, convicções fundamentalistas acerca de sua própria fé. E quando eles veem, né, essa fé sendo ameaçada, agora pela expansão, né, desse modelo de vida ocidental, como no caso do Oriente Médio, então elas acreditam e começam a lutar para defender esses valores. O ser humano é o único que é capaz de entregar sua própria vida em função de coisas que são imateriais. São imateriais. Os animais vivem pela sobrevivência, o ser humano nem sempre vive pela sobrevivência física. Quando o senhor fala que agora o inimigo comum é uma ideologia religiosa, que o Marcos discorda um pouquinho dessa forma como foi colocada, daqui a pouco vai haver uma guerra, então, em função dessa questão religiosa. Um pouco diferente do que está acontecendo agora. Eu acho que está havendo já uma guerra. Mas mais religiosa. declaradamente? É uma atitude religiosa, uma atitude que se embasa numa fé ou numa religião, uma atitude contrária ao mundo moderno, contrária ao modelo de vida desse mundo moderno. Então, é nesse sentido que a gente diz que é religioso. E religioso porque tem sido, tem sido colocado embaixo dessa bandeira do fundamentalismo, né? Ou seja, religiões ou grupos, seitas que supervalorizam seus textos, né? Os interpretam de forma literal e que estão convictas de que esse mundo, por mais encantador que ele seja, por mais desenvolvido que ele possa parecer, ele não é o reino de Deus. E que ele pode até ser uma contrafação desse reino. E elas estão dispostas a lutar para manter essa fé. Quando você fala que está havendo, mas é mascarado ainda. Ainda não é totalmente declarado. Você percebe nos discursos dos líderes as expressões, né, como cruzada, cristãos, o Ocidente. Então, o discurso vai revelando aquilo que está envolvido na ação. E eu vejo fundamentalismo de ambos os lados. Eu vejo fundamentalismo no lado chamado islâmico e eu vejo fundamentalismo no lado cristão. E ambos com interpretações e reinterpretações, às vezes literais ou até simbólicas também, por que não, né, do que deve ser feito com o outro, com o diferente. Né, com o outro, com o diferente. Então, o diferente, ele deixa de merecer a vida. Então, eu passo a ter o direito de exterminá-lo. Né, e esse diferente... hoje é o Islã, amanhã pode ser outra comunidade, outra ideologia. Não se sabe. O extremista. Eu acho que esse termo é até mais interessante de ser usado. O extremista. O radical, o extremista, professor Dornelles. Isso. É interessante que a palavra o fundamentalismo empregada para essa vertente islâmica é uma palavra tirada do contexto cristão. E o fundamentalista é uma pessoa que defende
desde o início do século XX, né, certas posições religiosas contrárias ao mundo moderno. E essas posições estiveram já nesses 100 anos, né, principalmente voltadas para a questão criação e evolução. Então, os primeiros fundamentalistas nos Estados Unidos eram aqueles que defendiam os fundamentos da fé cristã contra a modernidade, especialmente contra a noção de que a vida tinha vindo a partir de um longo processo evolutivo. Então, essa palavra aplicada, né, para esse outro contexto, ela não deixa de estabelecer algum tipo de conexão, de forma que o fundamentalista, né, passa a ser a persona não grata nesse mundo moderno. Que seria o radical, o extremista. Obrigada. O fundamentalista fala da salvação, ele deseja a salvação, mas, por outro lado, ele está sendo chamado pela mesma palavra que aquele que está destruindo a vida das pessoas, né? Em nome de uma fé religiosa. Então, na verdade, a gente pode falar que a convicção dele está distorcida, né? Ele acredita em algo, mas que não revela o que de fato é, né? Porque está fazendo a mesma coisa que o extremista que destrói, como o senhor falou. É a história de você usar a violência para combater a violência. Né? Como utilizar, né? A informação que você tem. Exatamente. Ok. Professor Dornelles, obrigada pela sua participação aqui. Ok, Professor obrigado. Marcos Sulu também, obrigada pela sua participação. A gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente volta para falar sobre revelações proféticas. O que a Bíblia diz a respeito do que aconteceu e do que ainda vai acontecer. E você não pode perder, eu te espero aqui. Estamos de volta com um programa especial sobre 11 de setembro, quando nós relembramos aqui os atentados terroristas, dia 11 de setembro de 2001, aí 10 anos sendo relembrados em toda a mídia. E a Novo Tempo está aqui para trazer esse fato de volta à sua memória e falar também sobre esperança. Será que é possível ter esperança diante de tanta tragédia, diante de tanta dor e tanto desespero? Mas nós falamos sim de esperança porque é possível acreditar em algo melhor, algo maior do que tudo que está acontecendo. E nesse bloco agora está conosco o jornalista Michelson Borges e o pastor Ronaldo de Oliveira, que é teólogo e presidente da Igreja Adventista aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo. Pastor Ronaldo, nesse período do 11 de setembro, o senhor estava nos Estados Unidos. Eu estava lá fazendo os trabalhos evangelísticos ali. E na metade da semana, mais ou menos, eu acho que era uma quarta-feira, algo assim, não estou muito certo, nós fomos para uma reunião com os pastores locais, numa grande escola, numa igreja de Sligo, a maior igreja ali na região. E começou, era uma reunião sobre abuso e violência e tal, muita gente falando, representantes do prefeito e tal. De repente, a reunião é interrompida, o presidente da associação diz assim, olha, vamos orar porque um avião caiu. Essa informação. Aí foi um susto, todo mundo orou, etc. Depois, mais um pouquinho, ele entrou novamente, disse, a reunião está suspensa, voltem para casa. Estamos dispensando a escola, havia uma escola ali perto. E os pais já foram chamados, aquele movimento, um trânsito. E nós ficamos ali. A responsável, administradora da igreja, era uma brasileira. E ela disse, olha, eu vou puxar uma televisão aqui, vamos ver o que está acontecendo. E aí, nós vimos cenas horríveis, essas cenas que a gente vê repetidamente, os aviões entrando nas torres, foi assim um desespero total. O trânsito ficou um inferno, isso era Washington, né, na região de Washington. E foram dias muito dramáticos mesmo. E a gente pode falar que esse acontecimento foi previsto em algum lugar? Algum lugar trazia para a gente a informação de que isso poderia acontecer? Bom, a Bíblia é cheia de sinais, né? Desde o início, todos os sinais, o amor de Deus, o sábado, e Deus tinha um encontro com o homem pecou, vieram então os sinais redentores, libertadores que Deus apontava para o homem. O santuário, Arca de Noé, Mar Vermelho, deserto, são sinais, muitos sinais, então o santuário tem sinais assim, imensos, que mostram a salvação, etc. Jesus deixou sinais na Santa Ceia, nos emblemas. Jesus também deixou sinais para o povo no sentido de, olha, esse templo aqui vai ser destruído. Agora o assunto é o templo interno, é o coração. Então vocês cuidem para que ninguém fique aqui, cuidado das grávidas. Ele deu uma porção de
E também Mateus, que é o livro por excelência que fala do reino, o fim do mundo e o começo do reino, capítulo 24, ele aponta vários sinais. Muita gente confunde, não sei se Michelson concorda, mas muita gente confunde assim, os sinais de Deus dizendo que o mundo vai acabar. Eu enxergo de uma maneira um pouco diferente. Não são sinais de Deus, são sinais do pecado. Deus não está fazendo isso para dizer, estou voltando, preste atenção, vou matar 100 mil. Porque quando a gente fala assim, a impressão que dá, Michelson, é que é um Deus manipulador, né? Eu vou articular aqui alguns efeitos da natureza, algumas guerras, para que realmente mostre que é o sinal que eu estou voltando. Então, que Deus é esse? O fato de você antever alguma coisa não quer dizer que você determinou que ela acontecesse, não é? Deus previu que essas condições, né, iriam ser observadas no tempo do fim, mas não quer dizer que ele tenha determinado que fossem assim, né? Retomando um pouquinho o que o pastor Vanderlei mencionou aqui no bloco do meio, né, no anterior, sobre o fundamentalismo, né? Nós vemos também a condição religiosa do mundo, ela se cumprindo à risca, de acordo com a predição profética, né? Outro fundamentalismo que se acirrou e se despertou após o 11 de setembro é o fundamentalismo ateísta, né? Richard Dawkins, por exemplo, publicou o livro Deus no Delírio, né? Hitchens, Harris e outros autores ditos neo-ateístas, cujos livros eram um tanto impensáveis antes desse 11 de setembro, agora passam a ser publicados facilmente, né, após o atentado. E alguns autores colocam Deus como sendo o culpado de algo que os seres humanos arquitetaram, não é? Na verdade, você tem dois caminhos, né? Ou você busca Deus como conforto, ou você culpa Deus pelo que está acontecendo. E também a profecia de que Jesus disse, né? Quando ele vier, encontrará, porventura, fé, verdadeira fé na terra, não é? Então, você vê um crescimento razoável desses grupos céticos, neo-ateístas, não é? Que questionam se Deus existe porque permitiu que religiosos explodissem 2 prédios que matassem quase 3 mil pessoas, não é? Você não pode tomar a parte pelo todo, que é o que alguns desses fazem, não é? Por exemplo, dizer que porque houve cruzadas e houve inquisição, todos os cristãos não prestam. Dizer que porque alguns fundamentalistas islâmicos fizeram o que fizeram, todos os islâmicos não prestam, não é? Então, isso é generalização injusta, não é? E essas condições também estariam presentes no tempo do fim, conforme anunciado nas profecias. Um anúncio também que as profecias trazem para a gente é com relação à solidariedade também, né? E a gente viu aí em várias reportagens que entre as pessoas que estavam sofrendo com relação aos atentados, surgiu a solidariedade, pastor. As pessoas se ajudavam, montaram grupos de ajuda. Então, isso também é profético. Bom, sem dúvida. A desgraça une o povo, né? A gente vê aqui quando há uma enchente, todo mundo sai para uma casa que pega fogo, um barraco todo mundo quer ajudar. Todo mundo quer ajudar. Na realidade, esse é um senso do ser humano que resgata assim um pouco da imagem de Deus, né? Que quer ver o bem do próximo. No fundo, as pessoas querem ser iguais, né? No fundo. Mas essa questão do pecado que invade, uma hora a gente é igual um pouco, depois eu quero já pisar em você, eu quero já ser maior que você e tal. E uma coisa bem interessante, as pessoas ficam comovidas diante de qualquer catástrofe. Mas basta a catástrofe passar um pouco e a gente se esquece de muita coisa. Eu estava falando de sinais, né? Sim. Por exemplo, Deus abriu o Mar Vermelho. O povo de Israel não devia esquecer isso nunca. Uma coluna de fogo à noite, um teto de nuvem para proteger do sol. Quer dizer, coisas maravilhosas. Vêm aves para eles comerem, a água sai da rocha. Quer dizer, isso não era para sair da cabeça, mas a gente não vive. A fé não se sustenta através de sinais. Então, muita gente tem... Como a fé se sustenta? É com relação com Deus. A fé não se sustenta com eventos. Então, uma cura. Deus vai curar alguém. Senhor, deixa eu curar meu filho. Eu vou ficar do seu lado. Cura. De repente, aquilo vai se apagando pelo caminho. Vai ficando para trás, distante. É a mesma coisa esses sinais do pecado. É tipo assim, uma panela de pressão. Eu entendo pouco de culinária, mas uma panela de pressão que você deixa lá e vai e esquece a panela de pressão. Ela fica seca tudo, a tendência é explodir. Então, nós estamos vivendo assim, a pressão é muito grande do mundo, a pressão. Então, qualquer coisinha, ela vira notícia, quer dizer, mais gente sabe, o medo se espalha, quer dizer, é um sinal, pô, Jesus vai voltar, veja lá as torres, e a gente arruma texto daqui, texto dali, faz sermões, o povo fica com medo e vai para a igreja e tal. Passou,
vai diminuindo isso, como, por exemplo, quando o Evangelho entrou, o muro de Berlim também, mas eu queria me referir à Rússia, né? A cortina de ferro. Quando caiu tudo aquilo, o Evangelho entrou, as pessoas sequiosas queriam Bíblia, lutavam por uma Bíblia. Hoje a coisa já está mais calma por lá, o secularismo já entrou. Então, os sinais não são fonte segura para a gente manter a fé. Mas a gente não pode perdê-los de vista. Não pode. É sinal de que algo melhor está por vir, Michelson. Num programa anterior que nós participamos aqui, eu mencionei o autor C.S. Lewis, né, que diz que a dor, o sofrimento são como um megafone de Deus. Deus não promove isso, repito, mas Deus usa isso para chamar o ser humano porque Deus quer desesperadamente salvá-lo da destruição final. É o contraste. Exatamente. Trabalho pelo contraste. Agora, algo interessante, né, que nós percebemos nesse cenário todo de uma religião que está se exacerbando por um lado e o ateísmo que se fortalece de outro, né, é que, veja, se nós analisarmos, por exemplo, a atitude da Al-Qaeda foi deplorável, mas aquele sistema de crenças que eles alimentam, que eles mantêm, que eles sustentam, tem alguns pontos interessantes, como, por exemplo, né, existe uma aversão ao materialismo. Não são só eles que pregam contra o materialismo, né, e a busca do espiritual, como o pastor mencionou agora, né, a comunhão com Deus e tudo mais. E o secularismo da cultura ocidental. Eles condenam isso. Segundo, a condenação da sensualidade e da imoralidade por parte desses grupos tidos como fundamentalistas, né? Um sentimento contrário, né, a algumas religiões e à união igreja-estado. Mas não são só eles que são contra essa perigosa união que no passado já se verificou dramática, negativa, não é? Nociva. O temor de uma possível união entre esses dois poderes, né, mencionados também no Apocalipse capítulo 13, né, as duas bestas. Talvez o pastor possa comentar daqui a pouco mais sobre isso também. Devemos levar em conta também que eles não aprovam o uso de bebidas alcoólicas, né, de carnes tidas como imundas. Na verdade, o que a gente está percebendo é um grupo fundamentalista, como a gente falou no bloco anterior, mas que utiliza essa informação, essa convicção de uma maneira destrutiva. Distorcida. Agora, o que acontece, por exemplo, Michelle Bachelet, lá uma das candidatas republicanas, pré-candidatas, né, à reeleição, que disse que o terremoto e o furacão recentemente ocorridos lá nos Estados Unidos seriam um sinal de Deus, né? Esse pessoal aí, da republicano e mais ligados à direita cristã, não deixam de ser fundamentalistas também, né, de alguma forma, eles estão hostilizando todos os muçulmanos. E não levam em conta que, na verdade, há cristãos também que esposam esses valores e que no futuro próximo podem ser também chamados de, quem sabe, fundamentalistas. Essa semana, lendo a revista Veja, eu achei aqui uma citação bem interessante, em que eles dizem o seguinte, que, definindo o fundamentalismo, né, assim como outras formas de radicalismo religioso, ele, o fundamentalismo, exige que se viva sob uma interpretação literal e, portanto, originalmente pura dos textos sagrados. Há um grupo de pessoas, os ditos criacionistas, né, que interpretam Gênesis de forma literal, que defendem um entendimento puro dos textos sagrados, mas não são terroristas, são pacifistas, não é? Só que esse mesmo termo, eu documentei um tempo atrás, estive colecionando algumas citações em que a mídia se refere aos criacionistas, e, por exemplo, a revista Galileu, em 2001, chama os criacionistas de fundamentalistas, exatamente essa palavra. A mesma revista Veja, em 2006, diz que crer na criação, segundo Gênesis, é treva. Então, você percebe que há uma mistura de conceitos, ou uma atribuição de um conceito negativo, usado para qualificar aqueles que se explodem e matam pessoas, sendo usado também de forma indevida com relação àqueles que criticam certas posturas negativas da sociedade atual, mas de forma pacifista, baseados na Bíblia. E a gente pode ter um exemplo bíblico que é Jesus, né? Fazia a mesma coisa, né? Criticava alguns conceitos que existiam na época, trouxe um novo conceito e era pacifista. Eu ia resgatar justamente isso. Depois o cristianismo foi perseguido, porque eles eram, vamos chamar de fundamentalistas, eles eram firmes nos princípios, eles não abriam mão, eles não iam queimar incenso a César de jeito nenhum, nem que seja só pro forma. Eles não faziam isso de jeito nenhum, não tocavam depois em carnes imundas, depois tinham o dia especial para guardar, o mesmo que Jesus guardou, e eles foram massacrados, foram perseguidos, e da mesma forma eu creio que sutilmente, você colocou bem, e no bloco anterior também os colegas colocaram, sutilmente, não sei quem disse, eu não sei se foi o Dornelles, que outro grupo fundamentalista poderá ser perseguido, hostilizado facilmente. Mas a gente pode perceber que, diante de tudo isso, a esperança cresce.
A esperança avança, né? E o jornalista Felipe Lemos conversou com o pastor Ayrton Killer, que é o presidente da Igreja Adventista para toda a América do Sul, e traz para a gente justamente essa mensagem de esperança agora. Pastor Ayrton, qual é o balanço que a Igreja Adventista faz aqui na América do Sul nos últimos 10 anos? Como é que foi o crescimento? Fala um pouquinho para nós, pastor. Olha, o que eu posso dizer para você é que esses últimos 10 anos foram os anos de maior crescimento da Igreja aqui na América do Sul. Nós levamos ao batismo, que é a comprovação maior da entrega da vida das pessoas a Jesus, nós levamos ao batismo mais de 2 milhões de pessoas nesse período. E eu acredito que o 11 de setembro ele mexeu com as pessoas. Depois de tudo que elas viram, afinal a história do mundo mudou em 45 minutos, elas tiveram que tomar uma decisão. Ou a pessoa olha para tudo aquilo e decide ser incrédula, se revoltar contra Deus e escolher esse caminho, ou ela decide correr para Deus e encontrar em Deus uma explicação para tudo aquilo que aconteceu. E muita gente preferiu esse caminho. E nós encontramos muitas dessas pessoas e algumas que até hoje ainda estão em conflito e estão buscando esse caminho. E eu entendo que essa necessidade de escolher de que lado ficar abriu o coração de muita gente. E a Igreja Adventista, ela nasceu para pregar a esperança. Ela nasceu para falar da volta de Jesus e a volta de Jesus tem a ver com esses acontecimentos. Portanto, a mensagem adventista encontrou corações muito mais preparados depois do 11 de setembro, porque eles viram a realidade daquilo que a Bíblia ensina e nós pregamos. Foram anos de grande prosperidade. Podemos dizer que o impacto de 11 de setembro mudou também a forma de encarar o futuro, né? A volta de Jesus, por exemplo, se tornou algo muito mais falado, quem sabe, muito mais motivo de maior preocupação do que antes, quem sabe. Sem dúvida, a volta de Cristo passou a ser um tema mais presente. Antes, para muita gente, era uma teoria. Estava aí na Bíblia, se falava de muita coisa catastrófica, mas parecia apenas uma teoria, algo que alimentava os sermões dos pregadores. Agora, quando as pessoas viram o 11 de setembro, e vou lhe dizer mais, não apenas o 11 de setembro, tudo que passou a acontecer depois do 11 de setembro, porque o 11 de setembro ainda não terminou, ele continua com tantos atentados, tanto radicalismo religioso. Então as pessoas começaram a ver que as profecias da Bíblia, elas se cumprem de verdade. E é interessante que no meio de tanta tragédia, a igreja encontrou prosperidade. E a gente percebe que as pessoas buscaram a Deus e continuam buscando a Deus a cada dia. Na reportagem especial que você acompanha agora, você vai ver que é em Deus que elas encontram forças para enfrentar as dificuldades e os traumas ocorridos no 11 de setembro. Em 11 de setembro de 2001, fomos lembrados de que nosso mundo é um campo de batalha. Forças do bem e do mal estão em guerra ao nosso redor e vidas inocentes são perdidas. Diante da morte de tantas pessoas inocentes, muitos se perguntam, por quê? ¿Existe esperança? Bueno, en realidad, esperanza es una palabra muy dulce, pero solamente la gente que son cristianos la pueden conocer, la pueden entender. Los que no son cristianos pueden tener una idea, pero no la van a saber hasta que no entreguen su vida al Señor. Ted Wilson, presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lembra como é necessário termos consciência do grande conflito entre o bem e o mal para compreendermos por que tragédias como essas acontecem. When I heard about the attacks, I was reminded that life is very fragile and that it is important that we maintain a close connection with Christ on a daily basis as we share with others our hope for a better world when the great controversy between Christ and Satan is ended at Christ's soon coming. Thaís Souza confirma que viu a igreja agir no sentido de apresentar a esperança naquele momento difícil. Eu acredito que a igreja tem aproveitado muitas dessas oportunidades de catástrofes, né, de tsunamis, de tornados, desses eventos todos que têm acontecido com tanta frequência, para não só falar do fato em si, mas realmente colocar o outro lado, que é o lado do que aconteceria antes de Jesus voltar. Então, eu acho que até a TV Novo Tempo, como uma instituição de comunicação, ela tem cumprido esse papel pela igreja, né, para levar às pessoas a notícia de que esses eventos, apesar de catastróficos, eles também trazem uma esperança de que a gente está próximo da volta de Jesus.
Fundada em 1766, a Capela de St. Paul, que fica em frente ao complexo do World Trade Center, foi um lugar de amparo e de refúgio para dezenas, centenas de pessoas no dia dos atentados do 11 de setembro. Mas não apenas isso. Durante o período de um ano, cerca de 2.000 trabalhadores foram auxiliados por outros 14.000 voluntários. Esses voluntários, eles ajudaram os trabalhadores no processo de reconhecimento e identificação dos corpos. Isso ficou conhecido nacionalmente como um ato de respeito à memória das vítimas e também de seus familiares. St. Paul representa o verdadeiro propósito de uma igreja, ser um lugar de amparo e um lugar de esperança. Depois de 10 anos da tragédia, o presidente da Igreja Adventista faz um balanço de como os cristãos têm cumprido o seu papel. As I look at our church 10 years later, I see a group of dedicated believers who are beacons of peace and justice to the world around them. I see a community of faith alleviating pain and suffering now, but pointing to an earth made new. Diferentes pessoas ajudaram de alguma forma, estendendo o braço para os necessitados. Nós fomos no dia seguinte, nós fomos ajudar a distribuição de água e comida. O que mais me marcou a mim naquele lugar foi de nós levar aquela comida e o departamento de bombeiros e de polícia agradecer tanto seus favores para nós. Mábio Coelho, brasileiro que na época morava próximo a Nova York, conta que o 11 de setembro de 2001 foi um divisor de águas em sua vida espiritual. Eu conheci pessoas amigas que morreram, mas conheci muitos também que eram colegas de viagem. Às vezes a gente conversava no trem, pegava o trem mais ou menos no mesmo horário e que não estavam mais lá. Outros que eu não conhecia, mas notei que os rostos sumiram e imaginei que aqueles carros que estavam sendo rebocados fossem dessas pessoas. E isso, quem sabe, causou o maior impacto espiritual na minha vida direto daquela ocasião. Porque eu passei a pensar, poxa, eu estou aqui numa excelente posição, sou um dos diretores da maior instituição financeira americana, estou numa posição de influência, tenho dinheiro, tenho tudo que precisa, mas eu tenho usado pouco essa influência para falar de Deus para as outras pessoas. E olha só quantas pessoas que não estão mais aqui, algumas provavelmente mudaram, outras realmente faleceram, e eu não tive mais a oportunidade de falar para elas. E aí, a partir daí, eu tomei uma resolução de não perder mais nenhuma chance de falar de Deus para as outras pessoas e de ser um cristão em todos os locais onde eu estivesse. Para o comandante Molina, o fato serviu para uma profunda análise interna. Todo tiene una razón por ser, ¿no? Y hemos aprendido mucho del 9/11 y yo creo que con la esperanza y la fe en Dios las cosas siguen caminando y bueno, uno tiene que seguir luchando y teniendo esperanza, ¿no? En que Dios nos va a dar un mejor mundo, porque sufrimiento es parte del aprendizaje y uno sigue, ¿no? Uno sigue luchando a un mejor, pero siempre teniendo fe en Dios, es lo importante. Creo que eso es lo que ha ayudado a mucha gente a superar el remordimiento, ¿no? de ese acto tan... O sea, no tengo ni palabras para la descripción de lo que muchos han sentido después del 9/11. E o pastor Ted Wilson termina com uma mensagem de esperança, seja você religioso ou não. Whatever the battle, and don't be discouraged if it appears that evil seems to gain the advantage for the moment. Let us remember that in the end, God will swallow up death for all time, and the Lord God will wipe tears away from all faces, as the book Isaiah chapter 25, verse 8 tells us. Let's renew our personal and church efforts to share that hope with others in words and Christian service to God's glory. É necessário sim ter esperança, Michelson. Continuar acreditando e aguardando a volta de Jesus, porque iremos para um lugar melhor do que esse que estamos vivendo.
mas com certeza os sinais que acontecem, grandes ou pequenos, pastor Ronaldo, porque existem pequenos sinais em nossas vidas também que a gente não pode ignorar. É verdade. A gente olha para um evento grande, por isso que os sinais não podem guiar a nossa fé. Porque a gente vive esse sinal em proporções menores numa família, quando um filho é drogado, quando o marido é traidor ou a esposa trai, quando existe espancamento, quando perdemos o emprego, quando temos uma doença incurável, qualquer coisa, até o trânsito pesado pode me fazer viver um momento de tensão que são sinais do pecado, sinais do mal, mas que indicam que esse mundo já está chegando no seu final. Então, para você que passa aí um momento pequeno ou grande, né, de aflição, de medo, são sinais, eles estão aí. Há esperança, há muita esperança. Há textos bonitos aí que o presidente mundial mencionou, de Isaías, mas há o de Apocalipse 21 também, que diz assim, um novo céu, uma nova terra, porque o que não prestava já passou, né? Quer dizer, vira a página. Então eu acho que a gente tem que estar virando a página todo dia. É uma página nova. Não importa o que aconteça, eu quero olhar para cima, né? Eu quero ver, eu quero ter esperança, eu quero viver olhando para o presente, mas lá na frente... Focando o futuro. Focando o futuro. E esse futuro com esperança, Michelson. Eu gosto de pensar também nas palavras de Cristo, em que ele disse que nos últimos dias as pessoas... Não que eu goste disso, né, desse cenário, mas porque isso me faz pensar que está próximo realmente próxima à solução de todos os problemas, né? Não paliativos, mas a definitiva solução, que é a volta de Cristo. Ele disse que nos últimos dias os homens desmaiariam de terror na expectativa do que vai acontecer. Então há um clima de insegurança, de medo, né, generalizado. Se é insuflado de forma artificial pela engenharia social da mídia, enfim, ou não, há medo, né? E quando a gente pensa nas profecias bíblicas, né, e nota ali que esse cenário já estava todo prefigurado, anunciado com antecedência de 2000 anos, né? Apocalipse capítulo 13, o telespectador pode estudar isso em casa, perceberá que ali há a descrição de duas potências, dois poderes, né? Que iriam oprimir uma minoria cujo único crime, entre aspas, seria querer ser fiel a Deus, aos seus mandamentos, à sua palavra, né? E esse livro aqui, Bettina, que é o Eventos Finais, da escritora Ellen White, um trecho aqui me chama muito a atenção, porque ele, embora tenha sido escrito há um século, ele realmente reflete o cenário que nós estamos vivendo. Ela diz assim, que algo de grande e decisivo está para ocorrer. Ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são assombrosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos de maior importância. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Com certeza. Eu insisto em que Deus está nos dando oportunidades, está nos dando, usando seu megafone, não é? Permitindo que certas coisas aconteçam, porque ali na frente está a solução final e Ele quer que todos nós, nossos telespectadores, nós aqui, estejamos preparados, prontos para acolher, né, a solução definitiva, que é a volta de Jesus. Com certeza. E se você não tem... Tá bem pertinho Exatamente da gente, isso que eu ia comentar. Deus, né? Se você não tem acesso a esse livro que o Michelson mostrou, que é Eventos Finais, da Casa Publicadora Brasileira, você pode ter acesso à Bíblia Sagrada, que tem as mesmas informações. Esse livro é baseado na Bíblia. Exatamente. Né? Então, a fonte original. E a fonte é a mesma. E você, estudando a Palavra de Deus, você vai conseguir compreender um pouquinho mais do plano de Deus para a sua vida. E vai ter a certeza de que você pode estar com Ele num lugar muito melhor, que Ele está preparando desde a fundação do mundo. E um lugar onde não vai ter mais tristeza, não vai ter mais choro e nem mais dor. É um lugar de esperança. E a gente quer encerrar o programa de hoje agradecendo ao pastor Ronaldo de Oliveira, ao Michelson Borges, a todas as pessoas que participaram com a gente aqui do programa, também a Casa Publicadora Brasileira, que disponibilizou seus profissionais para que estivessem com a gente, a Universidade Adventista de São Paulo, NASP, que também disponibilizou bons profissionais para estarem conosco aqui. E, é claro, agradecendo a você que está aí do outro lado nos acompanhando e deixando bem claro que nós temos dois pontos bem importantes para destacar em todo esse programa, que é a esperança. Você não pode perder a esperança. O momento é de tristeza, o momento é de conflito, de confusão, mas a esperança está acima de tudo, porque você pode ir para um lugar muito melhor assim que Jesus voltar. E o segundo ponto que a gente gostaria de destacar para encerrar esse programa é a oportunidade que você não pode perder de conhecer a Palavra de Deus e divulgar isso para outras pessoas e dividir esse conhecimento com quem estiver ao seu lado, ao seu alcance. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua companhia. Boa noite.